Vocês sabem, e se não sabem, fiquem sabendo, né? Nós temos na mente gravado algumas imagens fictícias da Bíblia. Por exemplo, Sansão. Nós fazemos imagem de Sansão, que está lá no livro de Juízes, aquele que tinha força, brigou com o leão, etc. Como se fosse um Rambo, um gladiador musculoso, forte, pesado. Porque o cinema, a mídia, né, traz esta imagem. Mas Sansão, ele não era assim. Por que ele não era assim? Vocês conhecem Woody Allen? Conhece o Woody Allen, aquele comediante americano, escritor? Magrinho, ranzinho. Eu imagino o Sansão daquela forma. Só que cabeludo, né? Por quê? Primeiro que quem enfrentava Sansão sempre... De onde vem a força dele? Nada chamava atenção. Sempre perguntava, mas de onde vem a força dele? Então, se ele fosse um musculoso, já iam desconfiar. Olha, não sei que leite que ele bebeu, mas o homem lá é um monstro. Não era isso. Mas o cinema passou uma imagem distorcida e nós gravamos essa imagem. Ok. Um outro exemplo, por exemplo, que podemos dar, ilustrar, seriam tantos, mas vamos direto ao assunto. Jesus. Os filmes que retratam Jesus, sempre é um homem sério, pálido. Parece que ele está sempre em transe, né? Olhando o além, falando calmamente com os seus discípulos. E passa uma imagem distorcida. Quando nós vamos ler as Escrituras, a gente até pode perceber com calma, sem esses estereótipos na cabeça, nas ideias, como que o Senhor Jesus andava, o que ele fazia, né? Como se alimentava, etc. Então, eu já citei o texto aqui agora de manhã, mas voltando lá em Mateus 15, no verso 11, nós vamos perceber uma vinheta, um lado um pouco escondido ou mal compreendido de Jesus. Por exemplo, Mateus 15, lá no verso 11, ele responde assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E ele continua no seu discurso, até chegar no verso 19, quando nós citamos: o mal do coração é que sai maus pensamentos, cobiças, invejas, ciúmes, é do coração. Perceba quando os discípulos estão conversando com Jesus, e Jesus fala, eles estão falando, tá? Jesus fala, não. Não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. Então, quando Jesus faz esse trocadilho de que o mal não é o que entra no homem, mas o que sai do homem, conforme algumas versões, o Senhor está usando um pouco de humor para trabalhar com os discípulos, para despertar os discípulos. Mesmo num assunto sério, o Senhor, não que ele está sendo jocoso, brincalhão, não, mas ele está usando uma pitadinha de humor na situação. Ah, não pensa que é o bafo do outro que é ruim, não, tem coisa pior. Então, ele está falando de um tom, assim, um pouco mais de humor. No nosso relacionamento, tem que haver sempre uma pitada, um tempero de humor. Em todos os momentos. Nos momentos mais críticos, nos momentos mais delicados, se formos levar tudo a ferro e fogo, a situação fica maior do que é. Se você começa a levar um pouco na esportividade, um pouco da alegria, tentar aliviar o clima, trazendo um pouco de humor, sem ser gracejoso, assim, você vai construir um relacionamento mais divertido dentro de casa, mesmo em situações um pouco ruins ou desagradáveis. Uma vez a Camila torceu o pé justo no primeiro dia do ano.
Começou bem o pé, começou no pé esquerdo. Né? Torceu o pé numa brincadeira, pronto, lá vamos nós, primeiro de ano, para um pronto atendimento de urgência. Nessa época, festas, ninguém está trabalhando, imagina quem quer trabalhar. Já não trabalho durante o ano, imagina um dia de festa. Bom, ficou numa cadeira, com aquela bota de gesso que eles colocam, etc. Né? E tinha que ir para lá e para cá, e eu arranjei aquela cadeira de escritório que tem rodinha. Pronto, aquilo foi uma farra em casa, né? Era ruim. Sobrou para mim fazer as coisas? Sobrou, mas tem que saber se divertir com aquele momento para não trazer mais tensão, mais preocupação. É tentar trazer um pouco de alívio. Para isso, a gente precisa de sabedoria. Para isso, a gente precisa saber dosar. Aí, nós homens, não sabemos dosar. A gente é sempre eternas crianças. Eu não sei vocês, mas parece que cada ano que passa eu fico mais moleque, mais... Não é? E fica mais divertido, porque dizem que as mulheres envelhecem mais rápido, ou amadurecem mais rápido que os homens, mas os homens não vão amadurecer, percam as esperanças, nós somos crianças mesmo, e assim continuamos a nossa existência, e vocês têm que nos suportar, ou seja, temos que equilibrar isso dentro de casa. Se a situação estiver complicada demais, tente trazer um pouco mais de humor. Como? Através das escrituras que a gente traz, que a gente pode nos divertir. Esses dias está um calor terrível. E lá em casa sempre reclamo, nossa, que frio, que vento, fecha a janela, fecha a porta, não abre a gaveta. Eu falei, nossa, mas nem na gaveta posso mais abrir, porque está frio demais. Né? Sempre estão reclamando, está calor, está muito calor. E eu fiquei até assustado quando falo que está muito quente, muito quente. Eu falei, nossa, se eu olhar para a direita ou para a esquerda, eu vou ver Sadraque, Amisabe e Abidnego aqui, né? Eu estou na fornalha já. Tem que saber levar com certo humor para quebrar aquela tensão nervosa. Opa, tem que ligar, né? Pronto. A segunda parte nós vamos tratar um pouco mais desse caso, dos dois, que não terminou só nisso. Depois nós vamos conhecer mais da história, mas a comunicação é que é o grande vilão na história das coisas se tornarem tóxicas. Nós não sabemos falar. Sabemos até pensar, mas na hora de imprimir, na hora da gente verbalizar, ou é na hora errada, e a Bíblia lá em Colossenses fala que a nossa palavra tem que ser temperada. O que quer dizer? Moderada. Né? Tem que ser no tempo certo, na hora certa, não no calor da discussão. Aí sai o que não deve. O que é temperada? Põe muito piripiri, aquele maçarico lá no frango. Ninguém come. Ou uma comida sem sal também fica. Tem que saber dosar a comunicação. Mateus 12:34. A boca fala o que está cheio, o coração. Aqui é a verdade. Aquilo que a gente diz reflete o que está dentro de nós. Para isso, nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Porque se deixar pela nossa própria natureza, raiz de amargura vai nascer, ressentimentos vão prevalecer, inveja, ciúmes, egoísmo, arrogância, e aí aquilo cresce, avoluma. Quantos casamentos não só são destruídos, mas ficam frios. Tem uns que estão, olha, estou há 50 anos com... Como ela chama mesmo? Esquece até o nome da esposa. Por quê? O casamento esfriou. Tornou-se de um jeito tal que apenas são conhecidos e que moram debaixo do mesmo teto, nem sempre na mesma cama. A comunicação fica falha, fica doente. Uma receita boa para você treinar a sua verbalização é estudar o livro de Provérbios. Provérbio, não adianta você falar, já li o capítulo 1. Você não leu o capítulo 1. Você tem que ler um versículo e entender aquele versículo, porque Provérbios não tem uma sequência lógica de história. Tem assuntos separados, divididos, mas cada versículo tem uma profundidade que nós precisamos
absorver, melhor. Certo? Então, quando você fala, eu não tenho tempo de ficar lendo um versículo, você não tem tempo? O negócio está grave, né? A morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbios 18, 21. Quantas vezes saiu uma palavra e você, não devia ter falado aquilo. É como se jogar um fósforo, acender um fósforo e jogar num tanque de gasolina, né? Você joga, isso é um foguinho só, joga, aquilo, aquilo vem à tona. E há momentos muito interessantes no relacionamento. A minha esposa, por exemplo, quando o clima esquenta, ela fica muito histórica. É impressionante. Não, é histórica mesmo. Ela começa a relembrar muitos fatos antigos, lá para trás. O que ela está falando? Né? Eu preferi ela é histérica, mas ela está histórica, ela está lembrando coisa de 2, 3 anos, lá para trás. Credo, será que ela tem um livro negro que anota tudo, né? Como é que pode isso? Elas têm este poder. Homens, cuidado. Elas têm o poder de trazer fatos, ocorrências que nós cometemos ou que aconteceu na versão delas. Mas não no nossa Bíblia atualizada, mas na versão delas. Portanto, morte e vida está na ponta da língua. Nós temos que ter muito cuidado com falar, principalmente quando você está nervoso. Lá no Brasil, alguns já sabem disso, tem um técnico português fazendo muito sucesso lá. E ele escreveu um livro chamado Cabeça Fria, Coração Quente. Porém, o Abel Ferreira, ele é um homem que já foi expulso umas 35 vezes de campo. Ou seja, o coração dele também é mais frio e a cabeça é mais quente. Mas ele escreveu um livro, Cabeças Frias, que ele passa isso para os jogadores. Coração quente, apaixonado. Não é? Mas ele é muito nervoso, muito... ele vive muito a cena. E quando o time perde, e quando começam a criticá-lo, ele não pode, como todos os técnicos vão para uma entrevista coletiva, acaba o jogo, ele mesmo e a equipa toda já tiram ele de cena. Por quê? Nervoso só vai falar coisas que vão depor contra ele. Então ele nem vai para a entrevista. Ou seja, se ele não aparece naquele dia, só aparece o diretor para falar alguma coisa, o homem está nervoso, pronto, aí já começam a explorar. É um bom exemplo para seguirmos. Por quê? Quando você chega em casa, se houve alguma coisa, olha, vai tomar um banho gelado, esfria, não fala nada, porque uma palavra dita fora do lugar, do tempo, vai estragar tudo. E depois para você resgatar e reconstruir, quanto sacrifício. Retribuiu o bem com o mal. Nabal retribuiu o bem que os amigos, a malta de Davi, protegendo o rebanho, ele reagiu com ingratidão, injustiça, avareza. Esse foi o caminho que ele escolheu, o caminho do desastre. Quando ele escolheu ser eu acima de todos. Eu sou mais importante que esse tal de Davi, que ele conhecia muito bem, que ele sabia quem era aquela família. E mais, o texto já começa falando de Samuel. Faleceu Samuel. Samuel havia ungido Davi como rei. Logo, toda Judá, toda aquela vila, sabia que algo especial havia na vida de Davi. Nabal sabia isso também. Mas ele era partidário de Saul, que era uma tribo do lado. Por isso que ele despreza, ele fica indiferente com o rei Davi. 600 abençoado, pedindo ajuda, protegendo o rebanho, e recebeu o quê? Ingratidão, indiferença. Tratar as pessoas com desprezo, humilhação, foi o que ele fez, o verso 10, verso 11 de Samuel. O prazer desta pessoa denegrir a imagem do outro para se sobressair.
Cuidado com o Nabal do seu coração. Muitas vezes você faz uma crítica, um comentário, às vezes até uma brincadeira jocosa, só para dar uma humilhada, desprezada, para que você venha se sobressair. Ou seja, vai falar alguma coisa que seja para acrescentar. Se aquilo vai fermentar, melhor não falar nada. Deixa para depois. Fala, podemos conversar isso depois da janta? Podemos sair para um sorvete lá fora, um gelato? Para conversar friamente? Não na frente de todos da casa. Se o assunto é entre ambos. Agora, se alguém, um dos filhos, promoveu uma dissensão, uma discussão, aí tem que conversar, fazer uma assembleia dentro de casa, né? Reclamar e culpar, ou é culpar. Quem reclama sempre se justifica jogando a culpa por outro. Ele sempre sai isento. Ele sempre é o santo, né? O santo do pau oco que chamam, né? É o santo, aquele que não fez nada, é um coitado. Não reconhece o esforço das pessoas, as virtudes do outro. Gente que nunca sabe dizer um simples obrigado. E essa palavra obrigado em português, ela remonta uma história muito curiosa, porque você pode ser agradecido, né? Sou muito agradecido por você, Nando. Poxa vida, não esqueço disso. Agora, quando a gente falou obrigado, você está se colocando numa posição, agradecendo, reconhecendo, mas eu estou obrigado a retribuir aquilo que você está fazendo comigo. Por isso que a gente agradece, no sentido de que, olha, o que você fez por mim eu estou reconhecendo e na primeira oportunidade eu vou devolver em dobro. Isso é um obrigado, né? Que muitas pessoas não falam. E quando fala é de boca para fora. Obrigado. Ainda aquele obrigado assim, né? Virando as costas, né? E os filhos não reconhecem o sacrifício dos pais, maridos que não reconhecem o trabalho da esposa que só sabem cobrar do marido, só isso que eu trouxe para casa, e você não tem tempo para nós, e tal. Sempre estão reclamando. Antes de reclamar, olha primeiro o que você tem para louvar, para agradecer aquilo que você tem, aquilo que você pode amar, que tem hoje, e não ficar reclamando. Tem gente, e eu conheço um diácono, numa igreja lá de São Paulo, que ele saía do trabalho e passava uma mensagem para mim. Você está perto? Tô aqui em casa e tal. Quer encontrar comigo na padaria? Tomar um café? Vamos, acho que ele quer um assunto sério. Eu ia, sentava lá, tomava uma Coca-Cola, conversava, falava de jogo, falava de filme, falava de um livro, falava. E ia embora depois. Não, eu vou mais tarde, porque o trânsito está muito pesado agora. Eu estou deixando... Porque ele morava fora da cidade. Aí chegava na outra semana, olha, eu desci no aeroporto, a minha casa é perto de um aeroporto lá regional. Eu estou vindo do sul, você está em casa? Estou, vamos lá, vamos. E aí, passou alguns meses, eu já comecei a ficar desconfiado. Falei, mas se sou eu, quando eu saio da loja, vou correndo para casa, quero ver já os filhos, quero ver o que aconteceu durante o dia na escola, quero, me divertir lá em casa. Ele chega em casa do trabalho, prefere ficar com amigo, demora para voltar para casa. O que está acontecendo? Não tem prazer em estar na casa. Alguma coisa não anda bem, não corre bem naquele lugar. Isso é um sintoma. Precisamos sempre perceber sintomas de alteração de rotina, de humor, não é? De interesses. Aqui está. Quando o próximo vira tóxico. Quando é na época de namoro ou primeiros anos de casamento, né? Ah, você é muito simpática, nossa, você é uma alegria. Mas passa uns anos, você dá mole para todo mundo, hein? Você dá tchau até para cachorro na rua. Você é muito sorridente para todo mundo. Aí já começa o marido, já começa a pegar nesses detalhes, que antes era algo assim tão virtuoso, tão leve, já começa a virar problema. Gente que procura pelo em ovo. Já viram isso? A vida está normal, mas está insatisfeito com alguma coisa, começa a procurar pelo em ovo. Adora o seu estilo, seu jeito de ser. Quando vai ter uma festa,
Você vai sair com isso? Você vai desse jeito? Pronto. Já começa um conflito aí. Mas por que tá ruim? O que eu fiz errado? Pronto. Não é? Sua bondade é contagiante, seu sorriso, uma simpatia, sempre vem, chega de braços abertos, comenta, pergunta como é que foi, como é que não foi, fala, é falante. E aí vem a crítica anos depois, mas você é muito bobinha, né? Você sempre é muito dado, é arroz de festa que a gente chama. Aqui não tem essa expressão, né? Arroz de festa é aquela que só chega para fazer estardalhaço, a alegria de todos, não é? É o coringa da festa. Olha, você é muito inteligente, muito esperta. Puxa vida. Aí você fala, puxa vida, sério que eu preciso repetir tudo isso de novo? Você não entende? Está ficando surda, o que acontece? Ficando velha? Não é? Pronto. A pessoa com 25 anos ainda recebe isso. Você está ficando velha, com 25 anos. Perceba que qualidades, virtudes, podem até isso virar um drama. Quando não é bem tratado, quando não é bem falado, quando não é bem suportado. É lógico que tudo na vida tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter seus limites, suas fronteiras. Você também não pode chegar aqui, não, mas pode virar algo que vai trazer discussões, briga. Imagina, bola de neve, isso pode redundar o quê? O nosso amigo Nabal aqui, ele era muito da bebedeira, bebia muito. E o verso 36 diz que a mulher, Abigail, não conseguiu conversar com ele, falar do que estava acontecendo com Davi e os seus homens, que estavam preparados e prontos para a guerra, porque ele estava bêbado. Pronto, aqui é uma tragédia. E foi por causa disso que o levou ao fim que teve. Eu não vou dar o spoiler, né? Conviver com uma pessoa que tem compulsão, pode ser bebida, pode ser de comprar, pode ser de jogar. Vício tem de monte, tem de tudo. Você imagina o transtorno que isso pode trazer para dentro de casa. Pode ser a esposa que vive com amigas, em congresso com amigas, sei lá, muitas coisas que podem transtornar a rotina da casa. Pode ser um filho que adora o esporte e parece que toda a atenção da casa é voltada para aquele membro da família e todo mundo apoiando aquele membro da família enquanto os outros estão sendo escanteados. Ficam pela segunda opção. Primeiro, porque se a gente gosta... Brasileiro gosta de quê? Futebol. Se tem alguém que gosta de futebol lá na família, vamos incentivar, vamos no jogo e vamos ver. Né? Não dá certo. Cuidado com compulsão, com interesses que começam a crescer e absorver toda a sua energia e atenção, deixando a família, esposa, ou a esposa, o esposo, os filhos, para segundo plano, para a segunda opção. Isso vira tóxico. Por quê? Todos em casa vão perceber. E a gente foi deixado para trás. A gente não é mais importante que o jogo. A gente não é mais importante que a bebida. A gente não é mais importante que... E aí vai. O vício é um ladrão do cérebro. Depressivo, tira o bom senso, destrói a pessoa lentamente. Foi o que aconteceu com Nabal. Abigail sabia disso, tentou chegar perto. Ele estava completamente bêbado. Isso destrói a família, leva para um sofrimento. E para beber, no caso aqui de Nabal, não precisa ser um inveterado. Tudo começa com trago. Tudo começa com uma bobagem, só para molhar a garganta. De repente isso aí te traz assim um relaxamento da tensão do dia, ou da tensão dentro de casa, que você não sabe lidar, que você não sabe como compartilhar, como desvencilhar daquele problema. E encontra na bebida algo que te deixa calmo, te deixa suave. Por isso que muitos entram de cabeça nesse mundo, porque, olha, eu não consigo lidar com esse problema grave em casa. Logo, o uísque me acalma, o uísque me aconselha, o uísque me unge.
e eu sou liberto. Aí eu durmo como uma criança. Tem criança que nem dorme, né? Quer dizer, os pais da criança não dormem, né? Temor de Deus é o caminho, a falta de temor de Deus é o caminho da loucura e da morte. Está lá, as passagens que nós encontramos. O verso 17 fala que Nabal era filho de Belial, outras versões vão falar que era filho do maligno, outras vão falar que era filho do vil, do demônio, do do capiroto, qualquer coisa assim. Que quer dizer o seguinte: a influência dele não era a palavra de Deus, não eram as coisas do Senhor. Abigail era piedosa, ele não. Ele preferia que o inimigo conduzisse os seus desejos, seus interesses. Deu no que deu. Um homem dominado pelo maligno. Só temos duas opções na vida, gente. Não dá para inventar uma terceira. Ou você anda na luz, ou anda nas trevas. Não tem essa de ficar andando a meio fio. Um pouco aqui, um pouco ali, um pé no mundo, um pé na igreja. Não dá certo, não vive, não existe isso. Ou está na luz, ou está nas trevas. Ou é do Senhor, ou é do diabo. E o diabo tem entrado sorrateiramente nas casas. Na vida de casais, na vida dos filhos. Hoje em dia com o telemóvel na mão. Hoje em dia com a mídia, em tudo quanto é aspecto, se infiltrando e dominando. Isso leva... A moda lá no Brasil, agora, eu não sei explicar isso aqui. É um morango, porque lá é a festa do morango. Um morango mergulhado numa calda, deixa aquele morango, parece que vidrificado. Ele é muito gostoso, muito doce, custa caro. Estão vendendo já a 10 euros um morango. Aquilo tomou uma febre tamanha que todo mundo só fala nisso. Qualquer doceria só vende isso. Todo mundo só procura isso. A pergunta é: alguém gosta disso? Não. Eu gosto do morango. Talvez com chantilly em cima fique uma delícia, uma suquinha em cima. Alguém pensou se isso é benéfico ou não para a saúde? Porque é muito açúcar, muito doce. Alguém usou o intelecto para isto? Não. Nem o sentido, nem o intelecto. E olha que tem gente que perde até o dente porque vai morder, aquilo é duro. E a vontade? Você gosta de morango? Desse jeito, não. Então, o que a mídia faz? O sentido, a inteligência ou o intelecto e a vontade são desprezados. E você é manipulado porque todo mundo está fazendo isso. É moda, é divertido hoje em dia. É você ser atualizado. Isso é um exemplo com o morango. Imagine tantas outras coisas que acontecem no mundo virtual que nós trazemos para dentro da casa e pronto. Nós precisamos ter temor das coisas de Deus. O que é ter temor? Ter respeito por aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E o que Deus deseja? Ele não vai falar no sonho para você. Ah, mas na Bíblia falava em sonho. Ele não vai revelar levantando um profeta aqui. Não vai fazer isso. Deixou a sua palavra para ser o nosso guia na vida. Se coisas acontecem é porque nós não consultamos a palavra de Deus, nós não respeitamos a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus para poder tomar atitudes e não seguir como um gado a sociedade que caminha a passos largos para uma perdição que não tem volta. Todo mundo fazendo o que imagina, não é? Um homem dominado pelo maligno e o maligno acabando com a alegria da casa, com a saúde dele e com a paz da família dele. Uma coisa leva a outra, como uma bola de neve. Aquilo vai crescendo, vai avolumando. Chega uma hora que aquilo fica insuportável de aguentar. E foi o que aconteceu com Nabal. Quando ele descobriu o que Abigail fez, Abigail percebeu que ela tinha que aplacar a ira de Davi, que ele vinha furioso. Ela sabia quem era Davi. Fez então uma cesta de produtos naturais da terra, fez um banquete
e mandou para Davi. Na hora que Davi chegou para invadir a fazenda de Nabal, Abigail estava lá. Meu Senhor, não faça tal loucura, está aqui. Nosso Deus é soberano. Ela tinha fé, ela tinha temor de Deus. E aquilo começou a abaixar a temperatura de Davi. Davi começou a raciocinar. Puxa vida, bendito o Senhor que te colocou no caminho agora. Eu ia fazer uma loucura, não ia ficar ninguém aí. Por quê? As virtudes de Abigail. O que significa Abigail? Alguém se arrisca? 1, 2, 3. O prêmio vai para a amiga do pai, ou a querida do pai. Ela era sensata, formosa, discreta. Discreta, mulheres. Abigail era discreta. Ela não saiu gritando, meu Deus, que meu marido fez, louco desse Nabal, né? Eu vou matar. Não, ela não fez escândalo nenhum. Davi, pega ele, saiu pelos fundos. Não, nada disso. Ela era acessível, comunicável. Os empregados, os trabalhadores foram procurar Abigail. Ela saiu e conversou, ouviu. Muitas mulheres não ouvem, principalmente quando a temperatura sobe. Ela era sábia, discreta, serena. Precisamos aprender a agir como essa mulher num momento tenso de vida ou morte. Literalmente, literalmente. Humilde, prudente e temente a Deus. Verso 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o seu conselho, bendita tu, que hoje me impedisse de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Não adianta querer fazer justiça pela sua própria mão, diz o texto. Entrega ao Senhor, minha é a vingança. Está aqui uma mulher prudente, discreta, sábia, temente a Deus. Na hora da dificuldade, ela foi procurada, não foi em Nabal. Não houve um conselho dos trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores, dos tosqueadores de ovelha foram falar com Nabal. Não, Abigail era acessível, ela age com discrição. Não se apavora, não fica inativa, petrificada. Vou morrer. Nossa, e agora? Vou começar a rezar. Não. Ela vai diante do marido. Quando chega, encontra o marido numa festa, né? Um banquete nababesco, todo mundo com bebida, aquela zoeira, aquela bagunça toda. Ela pensou, se eu falar qualquer coisa agora, vai sobrar para mim, né? Melhor ficar quieta. Amanhã de manhã a gente conversa. Boa festa, querido marido. Ela sabe a hora certa de falar e a hora certa de agir. Não é assim, na hora que ele chegar em casa ele vai ver. Estou esperando aqui, ó, com a frigideira na mão, né? Não. Colossenses 4, palavra temperada. Vamos caminhar rápido. Davi ouviu o conselho de uma mulher. Coisas que Saul, o rei, que estava em vigência, jamais, talvez jamais, iria ouvir. Porque Saul, ele estava no mesmo caminho de Nabal, se a gente conhece a história. Agora, aqui é para nós. A maneira como a gente recebe uma repreensão ou um conselho é um teste do nosso relacionamento com o Senhor. Como anda o seu relacionamento com o Senhor? O nosso desejo de viver de acordo com a sua palavra. Quando vem alguém para te dar um conselho, olha querida, eu queria te falar uma coisa, mesmo que está fora do esquadro, né? Está fora da hora, tem que saber ouvir, ok, obrigado, e não colocar mais lenha na fogueira. Ela sabia como lidar com o problema. E Davi a mesma coisa. A repreensão, o conselho que ele recebe de Abigail, mostra como era o relacionamento dele com o Senhor. A dependência dele com o Senhor. Seja lá o momento de vida que estiver passando e vivendo. Qual é o seu relacionamento com o Senhor? A sua dependência com o Senhor? Ou será que você se julga
o Deus da sua vida. Eu cuido de mim, eu me viro, pode deixar comigo. Salmo 141, verso 5, vamos ler rápido. Assim mais um texto para nós aprendermos. Salmo 41. Fira-me o justo, será isso uma benignidade? Repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Ou seja, a minha oração ainda é contra aqueles que me provocam mal. Eu vou aprender com isso. Mas o que eles estão fazendo comigo, diz aqui o salmista, eu estou orando para que Deus me vingue deles. Mas eu vou aprender com os erros dele e vou aprender também com os meus erros. Porque aqui ninguém está certo, ninguém aqui é o dono da verdade, o soberano. Eu sei de tudo, já aprendi de tudo na vida, não existe isso. O fim de Nabal foi trágico, verso 26 a 39. Deus o matou, ele colheu o que plantou. Veja que no primeiro verso do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, faleceu Samuel e todos prantearam, choraram pela morte do juiz, logo o profeta Samuel. Mas quando chegar no verso 38 e 39, e aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Por quê? No 37 fala, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se adormeceu o coração, e ficou como que pedra. Parece que ele teve um derrame, né? Ficou lá parado, estático. Quando ele soube que Davi veio, e Abigail deu presentes, e aplacou a ira de Davi. Quando passou a bebedeira, ele voltou a ser sóbrio. Quando ele soube de toda a história, ele teve um choque. Provavelmente um derrame, alguma coisa assim. E o texto diz que 10 dias depois, ele morreu e foi enterrado e acabou. O mesmo autor que escreve este livro, e que se preocupou que no primeiro verso, destacar que todos choraram a morte de Samuel, nenhum dos trabalhadores ou da família lá chorou pela morte de Nabal. Até falar, ufa, já vai tarde esse. Ainda bem que foi. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa sua herança para quem? Para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador, dos ímpios, no caso de Nabal, ela é depositada ao justo. O texto depois vai mostrar, os versos seguintes, que a notícia chega a Davi. Olha, Nabal morreu. Os caras, como morreu? Estava na festa ontem, dançou, pulou, cantou, fez stand-by, fez de tudo. Pois é, morreu. Chegou de manhã, não aguentou. Nossa, e quando vai ser o enterro? Já enterraram, já acabou tudo. E Abigail é a sua esposa. Então ficou viúva. Davi foi lá e o quê? Casou com ela. Naquela época podia. Mas não só casar com a esposa do outro, mas adquiriu a riqueza de toda a propriedade. Dizia a lei da época. Perceba que aquele homem vil não pôde deixar a herança para os seus filhos, mas sim para o justo. E assim acontece. Portanto, pense bem quando você for ler Provérbios, para adquirir sabedoria, para controlar a sua língua, os seus pensamentos. Muitas coisas você pode fazer pensando que, com isso eu vou agredir, eu vou ofender, eu vou atingir, eu vou mostrar que. Cuidado, prejudicado pode ser você, e o que você tenta fazer para o seu benefício vai voltar para benefício de outros. Na crise não se pode negociar princípios de fidelidade. Foi o que aconteceu com Abigail e Nabal. Ela falou, Davi, ainda bem que você veio ao meu encontro, Davi. Olha, pode entrar lá e acabar com todos, tá? Porque eu não aguento mais esse homem, ninguém aguenta ele. Mata só ele, deixa os trabalhadores, porque são uns coitados, né? Vamos ser justos aqui, Davi. Ela podia falar qualquer coisa desse tipo. Você já pensou em sair de casa, abandonar, acabar com tudo?
do seu casamento? Só porque há uma desavença, há uma incompatibilidade, algo não está batendo, os projetos são diferentes. Você já pensou nisso? No primeiro vento contrário que sopra, você fala, acho que isso aqui não é para mim. Não vai dar certo. Nenhum casamento é tipo cinema, e viveram felizes para sempre. Poxa vida, hein? Acordaram agora? Acordou? Tá bom. Assim que eu gosto. Quem vai ser o próximo, hein? Muito bem. Se bate um vento contrário, quando eu falei isso, aconteceu aquilo. Se eu falar de novo, vai acontecer de novo. Saber que minhas palavras têm poder, né? Já pensou? Se bate um vento contrário na sua vida, algo que te frustrou, desanimou, que tirou toda a sua perspectiva, você vai acabar com tudo. A gente escuta cada coisa hoje em dia. Casamentos que são desfeitos por quê? Nossa, o que aconteceu? Ah, queimou o feijão, ela foi embora. Quê? Não sabe cozinhar, aquela mulher não presta para nada. Pô, não é assim que funciona? Hoje em dia tudo é motivo para as pessoas se justificarem e procurar outra coisa. Você acha que Abigail tinha motivos para abandonar? Agora parece aqueles programas, né, de televisão, né? Que vai o casal, que vai brigando um com o outro. Você acha que ela tinha motivos? Um homem avarento, briguento, louco, bêbado, ingrato, insolente. O que fazer numa situação dessa? Fugir? Trair o marido? Viver uma vida paralela? O que vai acontecer? O que você faria no lugar de Abigail? Vamos lá. No divã, acompanhando e analisando o caso de Abigail. Que conselho você daria para uma pessoa nessas condições? Condição de Abigail, que pode ser a sua amanhã ou depois. Isso é para acordar mais alguém que está dormindo aí. Tudo isso é combinado, a gente fez isso lá atrás. Certo? O que você faria? Uma pessoa numa condição desta. Olha, o meu marido, ele é insuportável. Minha esposa, eu não aguento mais. E aí, o que nós vamos fazer no caso? As novelas vão dizer assim, Abigail, você deveria pedir o divórcio. O cinema vai dizer, Abigail, prepara uma morte de forma acidental, casual. Coloca lá umas gotinhas lá de soro, assim, de narcótico, alguma coisa para paralisar o coração dele. O que mais poderia acontecer? A sociedade nossa, os vizinhos, vão dizer, olha, eu acho que ela deveria achar um caso extraconjugal para curar os seus traumas, suprir as suas necessidades, aliviar o seu drama. O que nós faríamos num caso deste? Uma mulher sofrendo condições adversas, absurdas. Muitos vão dizer, agora não tem mais jeito, estou decepcionada, estou decepcionado, meu casamento, meu cônjuge, e começa a murmurar. Eu fui muito ferido, você não sabe o que é isso, o que eu passei, o que eu aguentei, não posso perdoar mais, não há mais jeito, olha, é o fundo do poço, é o subsolo do fundo do poço. O amor secou, morreu, não faz mais sentido investir no meu casamento. Acabou, não tem mais jeito. Preciso viver, preciso respirar, sou jovem ainda. O que acontece com Abigail? Você está se vendo dentro do texto? Quando lermos as Escrituras, nós temos que nos colocar no lugar do personagem. Seja de Nabal, seja de Abigail. De um lado ou de outro, Abigail, ela voltou para Nabal. Verso 36, encontrou ele num estado terrível, mas ela foi fiel ao seu marido. Ela foi sincera, verdadeira. No dia seguinte, quando no verso 37, evaporou o efeito do álcool, ele começou a voltar a ser sóbrio, ela contou a verdade. Não omitiu, não escondeu nada, ela poderia esconder. Talvez nós, do século 21, teríamos disfarçado. Puxa, querido, você teve uma noite, né, cansativa, está com dor de cabeça, vou fazer um chá. Né? Senta ali na varanda, pega uma brisa, né? Um dos tosquiadores vai ficar te abanando para você esfriar a cabeça. Eu sei, foi um fim de semana muito agitado. Vamos esquecer tudo isso e seguir em frente? Ela foi e contou para ele. Ela elabora um plano, correu, agiu, intercedeu. Ela foi rápida, foi discreta, preparou
presentes, levou para Davi, aplacou Davi, correu para o marido, trabalhou com o marido. Ela reconheceu o problema. Nós temos que saber reconhecer de onde vem o problema e estancar isto, tentar curar isto. É o que ela fez. Identificou a situação e melhorou a situação. Não pensa que ela também é a santa. Ela vai depois casar com Davi. Ela impediu a morte, uma tragédia, não só do marido, mas de todos da casa? Sim. Era uma mulher sábia. Sabe edificar a casa. Por quê? Porque ela sabe o lugar que ela deve ficar. E o marido sabe o lugar que ele deve ocupar. Por isso, a mulher sábia edifica a casa. Ela que cuida, ela que instrui dos filhos. É ela que está lá o dia todo com as crianças. Enquanto o marido está trabalhando no campo, na oficina, na fábrica, a função dela dentro de casa é primordial. Precisa ser uma mulher temente a Deus, piedosa, com visão. O marido também. Na hora da crise, precisa existir humildade. Geralmente, quando nós ouvimos um problema na família, em casa, né? A gente sempre culpa os outros. É a síndrome do Éden, né? A culpa foi dela. Olha, eu estava aqui, eu simplesmente reagi como todo ser humano. Eu também sou carne, né? Eu sou fraco. Fazer o quê? Paciência, né? Sempre transferindo a culpa para o outro. E nunca assume o seu próprio erro. Sim, pode ser que ela tenha errado 100%, mas você com seus 95% de erro também está errado. Ou vice-versa. Não é? Assumir, ter humildade, reconhecer os pontos fracos que existem dentro do relacionamento. E para isso não ficar cutucando, né? Você encontra uma ferida e fica, nossa, e dói? E aí, dói? E agora, está doendo mais? E aí, não sara mais? Se você encontra uma ferida, se você encontra um ponto frágil no relacionamento, entre os filhos, entre a esposa, entre os irmãos lá, não fique cutucando, não fique provocando. Tente preservar, cuidar, resguardar, deixar de lado e de longe. A palavra branda desvia o furor. Provérbios 15. Olha quantos provérbios nós estamos citando para mostrar que a comunicação ela é fundamental, essencial dentro de casa. Exagerando um pouco, eu vou ser um pouco assim agora, um pouco mais cético. Se você estudar o livro de Provérbios e aplicar, você nem precisa ser crente. Se seguindo as orientações de Provérbios, você não precisa nem ser crente. Ele vai te levar para uma vida boa, feliz, de paz, de tranquilidade e até de prosperidade, sem você ser crente. Você vai ser uma pessoa ordinária. O que é ordinária? Tem tudo em ordem. Porém, o crente, o cristão, ele é uma pessoa extraordinária. Ele vai além do normal, do comum, da ordem estabelecida. Ele surpreende. E nós, como cristãos, temos que surpreender em casa, com a família. Percebe? Abigail cuidava mais da sua beleza interior do que da sua beleza exterior, que a Bíblia fala que era formosa, bonita, elegante. Há muitas mulheres que ficam mais tempo diante do espelho do que diante desse espelho. Pessoas preocupadas mais com a estética, com o cabelo, com a roupa, e não se preocupa com a ética, comportamento, tanto em casa quanto fora. O que você é no quarto, o que você é na cozinha, o que você é na sala de casa, você não pode ser outra pessoa dentro da igreja, você não pode ser outra pessoa fora. É claro, respeitados os devidos limites. Abigail sabia que Deus é quem faz a casa se estabelecer. O refúgio, ela é fiel às suas promessas. Ela conhecia tudo isso, ela sabia exatamente tudo isso. Por isso ela descansava.
Para terminar, na família o que tem que funcionar é assim. O marido é o termostato. Determina a temperatura emocional e espiritual que deve ser colocada dentro de casa. O marido, ele é responsável por isso. Se ele é rabugento, se ele é ranzinza, se ele é um Nabal, essa temperatura vai ferver. Mas se ele for um homem equilibrado, temente a Deus, ele vai estabelecer a temperatura ideal. E a esposa, por sua vez, vai ser o termômetro. Ela vai indicar a temperatura que se encontra no momento. É ela que vai trazer um ambiente agradável dentro de casa. Veja na história de Nabal, que está aqui em Samuel 25. Um homem que tinha tudo. Famoso, proprietário, rico e etc. Mas isso não trazia paz e nem felicidade. E o que nós queremos com o dinheiro? O que nós queremos com o status? O que nós queremos com o poder? Paz, alegria. Mas essa paz, essa alegria só se encontra com o Senhor Jesus. Eu vos dou a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. O que o mundo dá, hoje tem, amanhã acabou. Moisés preferiu ficar com o povo de Deus e ser desprezado do que usufruir dos prazeres do pecado por alguns instantes. Que está lá com os egípcios. Está lá em Hebreus 11, 25, por ali. Portanto, se você quer ter paz, se você quer ter prosperidade, ande com o Senhor, na luz. Assim, a sua família vai atrás. Vai andar com você também. Amém? Vamos orar? Ficar de pé para orar? Assim ninguém dorme na oração, né? Muito obrigado, Senhor, por esses momentos onde pudemos pensar nas Tuas coisas, na Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade para trabalhar no nosso coração com esses valores, com essa história, nos alertando, nos chamando à razão, principalmente, criando o temor do nosso coração diante de Ti, Senhor. Ó Deus, essa família que nós temos foi dada por Ti e nós queremos cuidar. Senhor, esta palavra que nós temos foi dada por Ti e nós queremos estudar. Abençoa cada querido aqui, cada família aqui representada, Senhor. E que todos possam ver que o Senhor é um Deus vivo e presente na vida de cada casa aqui. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.